TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. O estado do Ceará foi o único do Nordeste que reduziu o número de pessoas na extrema pobreza. E em vários estados, inclusive do Sudeste, isso infelizmente aumentou, mas aqui no Ceará houve uma redução. E para falar deste tema, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Fortaleza João Mário Santos de França, que é diretor do Estudos Sociais do IPEC, ele que tem doutorado em Economia. Doutor, obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente do IPES, só para a gente começar, para as pessoas situarem o que é esse órgão. Perfeito. O IPES é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Estado do Ceará. Ele é um órgão independente, mas vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão. Inclusive agora, no mês de abril, completou 15 anos de funcionamento nesse seu novo formato, e é um órgão de apoio à questão das políticas públicas do Estado do Ceará. Então, a gente participa muito auxiliando secretarias, o próprio governador, no desenho, na formulação de políticas públicas. E no caso, esses dados, né, da redução do número de famílias na extrema pobreza, é um dado exclusivamente compilado aqui no estado do Ceará ou é em âmbito nacional que isso é feito? Não, é em âmbito nacional. É uma pesquisa feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, a PNAD, que agora tem também um novo formato, que é a PNAD contínua, e foi com esses dados, os microdados, que o IPES extraiu esses resultados para todos os estados brasileiros. E no caso, a redução, né, aqui no estado do Ceará foi de 3,57%, é isso? Exatamente. A gente teve uma diminuição da extrema pobreza. Só para deixar o telespectador claro, o que é extrema pobreza, né? O conceito de extrema pobreza, que é a linha oficial que o governo federal utiliza, é um indivíduo com uma renda mensal abaixo de R$ 85. É uma renda per capita. Quando a gente olha o domicílio, se tem 3 moradores, 4 moradores, se calcula a soma da renda e tem que dar abaixo de R$ 85 per capita para considerar que aquele indivíduo é extremamente pobre. Então esse é o conceito de extrema pobreza, que, como a gente observa, por esse valor monetário, é um valor muito baixo. Então é um indivíduo que está com uma privação muito grande de vários fatores, alimentação, saúde, enfim. É uma situação de privação aguda. Muito aguda. Agora, doutor, no caso, só os recursos do Bolsa Família dentro de uma família retira essa família da extrema pobreza ou não? Quando essa família consegue entrar no programa do Bolsa Família, ele consegue tirar essa família da extrema pobreza. Inclusive, a conta é feita para que, per capitamente, aquele domicílio fique acima da linha da extrema pobreza. Agora, a gente sabe que, não sei por quais motivos, milhares de famílias foram retiradas do Bolsa Família. E a que se deveu isso? Inclusive, eu tive, na época que a gente estava olhando algumas políticas públicas de combate à pobreza, o IPES esteve em Brasília, eu fui pessoalmente lá conversar lá no Ministério do Desenvolvimento Social, e o que o governo federal criou recentemente é um grande Big Data, que o estado do Ceará também já está se organizando para ter o seu. E aí, nessa questão de combinação de dados, cruzamento de dados, o governo federal identificou várias fraudes, várias pessoas que não eram para estar no bolso estavam. Então, essa é a argumentação do governo federal. Está saindo quem não deveria estar no programa e abrindo espaço para quem realmente precisa estar no Bolsa Família. Então, nesse caso, foi uma decisão acertada. Eu acho que isso aí foi um avanço. É claro que deve ter um ou outro ainda ajuste a ser feito nessa saída de pessoas na entrada, mas assim, quanto mais focalizado seja o programa, ou seja, mais direcionado para quem realmente precisa, melhor os resultados. Exatamente. E eu gostaria que o senhor falasse, apenas 5 estados da nossa federação, do país, reduziram
quais foram esses estados fora o Ceará? Foram três estados do norte, Amapá, Tocantins e, se eu não me engano, Roraima. Teve um estado do sul, que foi Santa Catarina, e o único estado do nordeste que teve essa redução da extrema pobreza foi o Ceará. E no caso, na avaliação, sua avaliação e do Instituto, o que se deveu a essa redução? O IPES, no primeiro momento, quando ele lançou esse enfoque, a gente teve uma preocupação primeiro de quantificar esses números. Então, a gente viu até com certa surpresa e satisfação esse resultado do Ceará ter sido o único do Nordeste a reduzir a extrema pobreza. E agora, num segundo momento, a gente vai tentar entender melhor quais foram as causas desse resultado. Mas a gente pode especular algumas coisas. Eu acho que um fator preponderante aqui, no caso do Ceará especificamente, é a questão da organização fiscal do Estado. Isso é muito importante porque o país passou por uma crise fiscal muito grande, ainda está passando, uma recessão muito grande. Agora é que a economia começa a reagir e o Ceará, nesses últimos anos, veio meio que conseguindo driblar um pouco essa crise com a sua capacidade de investimento. Como é que um Estado mantém capacidade de investimento se ele está organizado do ponto de vista fiscal? E esses investimentos tanto dinamizam a economia, tem investimentos na área de educação, na área de saúde, em obras, isso gera uma dinâmica no mercado de trabalho na economia, isso gera emprego, gera renda, e ao mesmo tempo o Estado mantém os investimentos sociais. Então, eu acho que por essa linha a gente vai encontrar algum caminho para entender melhor esse resultado positivo do Estado do Ceará. E no caso, essa redução de 3,57 representa 25 mil famílias que saíram da extrema pobreza. Exatamente. E é um número importante, principalmente porque a gente tá tratando de pessoas que estão numa situação de privação aguda. Então, quanto mais famílias, pessoas saírem da extrema pobreza, melhor. É claro que extrema pobreza, para a gente ter mais cuidado com isso, a gente não mede só olhando o aspecto monetário. A gente tem que olhar outros aspectos também no entorno daquela família ou daquela pessoa que caracterizam esse estado de extrema pobreza, questão de vulnerabilidades na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento. Então, não só renda, mas outras questões têm que ser déficit habitacional, infraestrutura no lar. Então, muita coisa tem que ser corrigida ainda para que esse indivíduo possa realmente sair, de fato, da extrema pobreza. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo e depois, então, o senhor vai falar mais a respeito desses outros aspectos que precisam para que as pessoas saiam da extrema pobreza. Plenário da cidade volta em um minuto, aguarde. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Olá, estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza, emissora da Câmara Municipal. Estamos falando da redução de famílias em extrema pobreza no estado do Ceará, que foi um dos 5 estados do país que conseguiram essa redução. E quem está explicando esses detalhes é João Mário dos Santos França, ele que é diretor do Estudos Sociais do IPES, ele que é doutor em Economia. Bom, no bloco anterior o senhor falou assim de vários aspectos, não apenas o econômico, né, que caracteriza uma família em extrema pobreza. Eu gostaria que o senhor se expandisse um pouco mais nisso. Pronto, perfeito. Inclusive a literatura ela já avançou bastante na definição de pobreza multidimensional. Não olhar só o aspecto monetário da pobreza. Você olhar um conjunto de vulnerabilidades que o indivíduo tem que possa estar fazendo com que ele permaneça nesse estado de extrema pobreza. Então, você tem que olhar a questão da saúde, tem que olhar a questão da escolaridade, quantos anos de estudo ele tem, qualidade desse estudo,
tem que olhar a questão da sua infraestrutura, do local onde ele mora, se tem banheiro, se tem saneamento, a própria questão do material da moradia, se é compatível, enfim, quando você vai analisar, olhar esse grupo da extrema pobreza, não só no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo, você vê muita coincidência em relação a esses dados. São pessoas que têm deficiências de escolaridade, quase não têm o fundamental, são pessoas que quando você entra no domicílio a infraestrutura é muito precária, questões de acesso a serviços públicos muito baixo. Então, é um entorno que o Estado tem que tentar intervir para que esse indivíduo saia da extrema pobreza. Não só o complemento à renda, que é importante. Claro que quando o indivíduo tem algum tipo de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, faz com que esse indivíduo consiga atender às suas necessidades básicas dele e da sua família. Vai driblando. Vai driblando, vai conseguindo sobreviver, o termo é esse. Mas como as questões que identificam as vulnerabilidades deles permanecem, ele não consegue sair desse estado de extrema pobreza. E um número que surpreende, né, é o fato assim, de estados do Sudeste, estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, aumentou a pobreza, né? E isso aí, evidente que eu não sei se procede, mas talvez uma pessoa na extrema pobreza no Sul não esteja numa situação tão degradante como no Norte e Nordeste, seria isso? Como a conta aqui é de extrema pobreza, olha quem está abaixo de R$ 85, então a característica é um pouco parecida. É claro que quando você olha, por exemplo, no Sul, como você bem colocou, talvez a pobreza rural no Sul seja muito diferente da nossa pobreza rural. Questão de subsistência, enfim, a agricultura familiar às vezes supre algumas necessidades básicas. Tem produção agrícola o ano todo. O ano todo, exatamente. Não tem o problema da seca que a gente enfrentou há 6 anos seguidos. Então, tem algumas características que não estão medidas na pesquisa que podem diferenciar esse tipo de pobreza do Sul da pobreza do Nordeste. Mas, assim, o fato de estados do Sul estarem aumentando, ou principalmente no caso, como você colocou, o Rio Grande do Sul, eu imagino também tem muito a ver com a crise fiscal que o Estado passa lá. Então, perde toda a capacidade de realizar investimentos sociais, que, ao contrário, o Ceará vem conseguindo manter. Exatamente. E o Rio Grande do Sul, há 3 anos que os funcionários públicos das 3 esferas não recebem R$300 num dia, R$700 no outro dia, quer dizer, isso aí agrava muito. Né? Com certeza. E é um bom exemplo para a gente ver que, às vezes, a palavra ajuste fiscal, cortar gastos, geralmente gera um efeito negativo, mas o ajuste fiscal não é um fim em si mesmo, ele é importante para que o Estado preserve a sua capacidade de investimentos e principalmente investimento nas pessoas que mais necessitam, que são os mais pobres. Agora, no caso, esse ajuste fiscal, ele foi efetuado ao longo de décadas, né? Não Com foi certeza. coisa do atual nem do anterior, é coisa de vários governos. Vários governos. O Ceará, desde do primeiro governo do Tasso Gereissati, o senador Tasso Gereissati, o Ceará começou a criar essa cultura de organização fiscal. Então, hoje, qualquer ranking nacional que avalia a qualidade fiscal dos estados, o Ceará aparece em primeiro ou entre os primeiros. E isso é muito importante, porque volto a repetir, mantém a capacidade do Estado de realizar investimentos. E sem essa capacidade, fica muito difícil de você resolver problemas ligados aos mais necessitados. Exatamente, e logo no primeiro momento, assim, do primeiro governo do Tasso, há 30 e tantos anos atrás, ele lutou, ele acabou com aquela situação do empreguismo, pessoas que ganhavam de várias fontes, né? E empresas que não eram públicas, que não eram nada produtivas, desapareceram. Sem dúvida, foi um período duro, um enfrentamento muito grande contra várias corporações, contra o empreguismo. E esse processo deu frutos, porque mais importante do que ter só resolvido essa questão que você bem colocou, mas também criou a cultura da organização fiscal. A partir daí dos governos que sucederam até o atual do governador Camilo, essa responsabilidade fiscal é uma marca do Estado. Exatamente. E isso aí a gente pode ver na questão dos vencimentos dos funcionários. Hoje, no Ceará, não acontece nada, está tudo normal, enquanto que estados como Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Sul e muitos estados, a questão dos salários é pingada, né? Sem dúvida. Isso aí
e a família ela precisa daquela previsibilidade, daquele orçamento. Então, você passar 2, 3 meses sem receber um salário, desorganiza completamente suas finanças. Você vai para um cheque especial, vai para um cartão de crédito, se endivida. Fica pior. Fica muito pior. E essa organização fiscal que o Estado sempre vem mantendo, dá essa tranquilidade a todo o Estado, não só aos funcionários públicos, mas da sociedade saber que os investimentos vão continuar sendo feitos na área da saúde, na área da educação, em obras de infraestrutura e principalmente focalizando os mais necessitados. Exatamente. E essa desestruturação fiscal, a gente vê, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é um absurdo o que acontece lá na questão dos funcionários, né? Mas tudo que é reflexo da grande roubalheira que houve no governo, né? Sem dúvida. A corrupção também é um fator que causa um mal muito grande para as contas públicas, não só do ponto de vista monetário, mas no ponto de vista de repercussão disso, cria um desestímulo na sociedade, uma descrença na classe política. Isso vai gerando impactos muito grandes, negativos em relação à democracia. Muito bem, doutor João Mário de França, nós estamos encerrando o programa. Eu gostaria que o senhor fizesse um fechamento a respeito dessa importância, né, da redução da extrema pobreza no estado do Ceará, um dos 5 estados em que isso aconteceu. Sem dúvida, é um resultado que a gente tem que comemorar no estado e encarar ele como um resultado que a gente tem que continuar buscando cada vez mais. Conseguimos retirar 25 mil pessoas da extrema pobreza, mas o estado do Ceará ainda apresenta um número grande de pessoas na extrema pobreza, então continuar na direção certa, continuar com o fiscal organizado, continuar mantendo os investimentos sociais, continuar monitorando, avaliando as políticas públicas com foco na extrema pobreza, que os resultados vão continuar acontecendo. Muito bem, doutor João Mário de França, doutor em Economia e diretor do Estudos Sociais do IPES, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos que o senhor prestou aqui com extrema eficiência. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.